Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram e que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com um artigo do nosso colunista recorrente, Roberto Rachevsky. Roberto Rachevsky escreve sobre uma tática, na verdade, uma não tática utilizada nos debates de ideias, inclusive os debates com os defensores da agenda liberal. É o artigo A Falácia da Intimidação no Debate Público. O texto do Rachevsky é basicamente uma crítica ao uso de tentativas de constrangimento, de intimidação, para encerrar debates sem que efetivamente os debates aconteçam. O que vai mesmo na contramão do espírito do liberalismo, que é o espírito da discussão aberta, franca das ideias, da livre discussão de ideias. O sujeito usa a carteirada, o argumento de autoridade. Leia tal livro que você vai resolver o problema. Você está falhando na sua argumentação porque você não leu tal livro. Tá, mas você não é capaz de articular verbalmente o porquê de um argumento utilizado estar errado. Você precisa se valer de uma literatura que não pode ser abordada na discussão para matar o assunto. Isso geralmente é uma atitude covarde, é uma atitude digna de ser criticada, e é isso que o Rachevsky faz no seu artigo. Contra esse espírito do pensamento liberal, move-se a esquerda brasileira. E ela é o alvo do artigo do nosso querido professor Paulo Emílio de Macedo. A esquerda brasileira não aprendeu a lição? O artigo é uma reflexão do Paulo Emílio sobre o cenário brasileiro atual, em que o ex-presidente Lula volta a se lançar candidato, tentando trazer o PT de volta ao poder, PT contra o qual praticamente todos os liberais lutaram com afinco durante a crise que levou ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, um filhote de Lula na batalha pelo Planalto, em 2010. Nós temos Lula se apresentando no processo eleitoral de 2022 como o anti-Bolsonaro. Ele tenta se eleger como a antítese de Bolsonaro e ganha esse discurso algum traquejo por conta do desgaste do próprio governo Bolsonaro. Por que desse desgaste? Cada um pode dar a sua opinião. Na minha opinião, o governo faz por merecer esse desgaste, mas aí é uma questão que cada um vai ter a sua análise a respeito. O fato é que Lula se apresenta como anti-Bolsonaro, tanto como Bolsonaro foi nas eleições passadas o anti-Lula. Talvez ele consiga se eleger com esse discurso, se apresentando como o contrário de Bolsonaro. Mas para manter uma governabilidade, Lula vai ter que assumir bandeiras de responsabilidade que nunca implementou e que sempre detestou. Caso contrário, seu governo se deteriorará rapidamente. Será que Lula sabe disso? Sabe que terá que ser o contrário de um discurso socializante, um discurso intervencionista, um discurso demagógico, que é o que ele tem adotado na sua campanha, nisso que é o início de uma campanha que ainda vai se formalizar quando os candidatos presidenciais estiverem plenamente definidos? É a pergunta que o Paulo Emílio se faz. Enquanto isso, nos Estados Unidos, nós temos um artigo da página Liberalismo Brazuca: aumento de tributação, ambiente econômico ruim e perdas populacionais nos Estados Unidos. O artigo mostra basicamente os desníveis de tributação nos estados americanos e os efeitos desses desníveis. Um exemplo é a Califórnia, governada há anos pelo Partido Democrata, que tem uma tendência a defender uma presença maior do Estado na economia. E aí eles usam o exemplo da série Cobra Kai, uma série de grande sucesso que vem se apresentando, funcionando como uma espécie de continuação da franquia de Karate Kid, que é um sucesso nos anos 80. A gente tem um dos personagens de Cobra Kai, que é o Johnny Lawrence, tentando abrir o seu dojo. Lá na primeira temporada ele tentou abrir um novo Cobra Kai era o dojo que ele frequentava nos anos 80, na época da franquia original. Ele tentando abrir um novo dojo, e aí na nova temporada também, depois de ele sair do Cobra Kai, ele tenta abrir um novo dojo, ele acaba criando o Presas de Águia. Para quem acompanha a série tem essa história, mas ele enfrenta uma tremenda burocracia para conseguir abrir um dojo na Califórnia. Justamente o exemplo, a ilustração na série dessa presença
excessiva da regulamentação estatal no Estado governado pelos democratas. Agora, saindo da idiotice dos que defendem esse excesso de regulamentação para idiotas na internet, que espalham mentiras, fake news, sandices, que espalham o famoso negacionismo, que espalham distorções sobre, na visão do autor do artigo, sobre questões, por exemplo, ligadas à saúde, ligadas à medicina. Nós temos um artigo do Jan Zimmer, o efeito Dunning-Kruger, da confusão mental à desinformação. Os psicólogos americanos David Alan Dunning e Justin Kruger conduziram, diz o artigo, um experimento em 1999 com voluntários, incumbidos de responder a perguntas de lógica e gramática. A dupla de psicólogos pediu aos integrantes, as cobaias do estudo, para avaliarem as suas próprias performances. Será que você foi bem? Será que você foi mal? Sem informar os resultados de cada um, quanto cada um tinha acertado essas perguntas sobre lógica e gramática. De um lado, os indivíduos com melhor desempenho, que tiveram mais sucesso nas respostas às perguntas, sem saber do seu sucesso, sem saber do seu êxito, subestimaram seus resultados. Eles acharam que tinham ido pior do que efetivamente foram. Enquanto isso, os que erraram mais questões, 25%, foram os que mais se superestimaram e acreditaram estar entre os 33% mais bem-sucedidos do exame. O experimento foi batizado como efeito Dunning-Kruger. De acordo com os psicólogos americanos, quando um indivíduo apresenta deficiência de conhecimento acerca de uma questão complexa, ele fantasia na sua mente uma falsa superioridade. Não sei nada. Não sei nada, mas sei tudo. É o que se cria na cabeça das pessoas. Isso devido à sua incapacidade de lidar com a complexidade do problema. O comportamento é descrito por Dunning e Kruger como calibração do incompetente. E isto, infelizmente, impacta os nossos debates públicos, inclusive sobre liberalismo. E é essa a abordagem do Yanker. Isso abre espaço à exploração pelos demagogos, que tentam fazer com que o idiota, o ignorante, no sentido de que ele ignora aquele assunto, se sinta sapiente, se sinta o ser supremo naquela área do conhecimento e saia a pregar coisas aos outros. É o que infelizmente nos acontece. O contrário de um idiota foi o grande escritor homenageado no próximo texto, de autoria de João Luiz Mauad, mais um da série A Sabedoria, ou Heróis da Liberdade, A Sabedoria de George Orwell. George Orwell, o escritor nascido em 1903 e falecido em 1950, foi autor de 1984 e A Revolução dos Bichos. Apesar de ele mesmo sempre ter se definido como um homem socialista, um homem de esquerda, ele foi um crítico contumaz do socialismo soviético, do bolchevismo, do stalinismo. E as suas histórias são grandes analogias, talvez as mais perfeitas que já houve, ao poder dos regimes totalitários. São distopias que abordam o poder do totalitarismo, especialmente em 1984. Mas a Evolução dos Bichos, que se passa numa fazenda, também funciona dessa forma. Agora é de volta aos idiotas. Nós temos um texto da coluna Judiciário em Foco, mantida pela nossa querida amiga advogada Kátia Magalhães, o STJ diante do PowerPoint que ofendeu o intocável. Uma ação judicial do ex-presidente Lula, mais uma vez o ex-presidente Lula, por danos morais contra o Deltan Dallagnol, que foi como procurador da República, participou da Operação Lava Jato, está sendo movida pelo famoso caso do PowerPoint, aquela explanação com o PowerPoint que Deltan Dallagnol fez, acusando Lula de comando de uma organização criminosa, de ser o centro de um grande esquema de corrupção que assaltou as estatais, especialmente a Petrobras. Alguém duvida disso? Só quem está lelé da cuca. No entanto, o Lula questiona as palavras usadas por Dallagnol e move uma ação que, na visão da Kátia, na coluna Judiciário em Foco, nem deveria ter chegado ao Superior Tribunal de Justiça. Deveria ter sido equacionada em instâncias inferiores do Judiciário. E ameaça a liberdade que deve ser assegurada aos membros do Ministério Público para se expressarem durante esses processos. Então, ela faz uma análise jurídica da questão, atacando a ação movida por Lula como algo que representa, caso já representa um destrambelho típico do nosso sistema judicial, mas é como algo que também afrontaria a liberdade de expressão do Ministério Público.
Por fim, uma afronta, um ataque à teoria da soma zero na economia. É um texto do historiador alemão Rainer Zitelmann, parceiro do Instituto Liberal. Não, os ricos não ficam ricos às custas dos pobres. Na visão do Rainer, que ele vai sustentar com base em dados, inclusive matemáticos, os ricos beneficiam a sociedade inteira. Ao contrário de prejudicá-la, beneficiam. E é isso que ele vai defender no seu artigo, mostrando que os ricos investem, geram empregos e geram riqueza para a sociedade. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.